E aí, hackers, vamos bugar o sistema hoje. No vídeo de hoje eu tô mostrando alguns dados do IBGE e de outras agências de pesquisa mundiais que mostram o seguinte, que vem a ser a razão do título do vídeo. Por que não tem mais jeito? Gente, não é notícia triste não, é a realidade, pura realidade. Os números que eu vou apresentar vão falar por si só. Vamos lá. No primeiro slide aqui mostra os seguintes dados. Mulheres estão tendo menos filhos e taxa de fertilidade global, certo? Que na década de 50 girava em torno de 4 filhos e meio por mulher, e hoje, aliás, os últimos dados, segundo o gráfico, apresentam que em 2017 a média já era em torno de 2,5 e a prospecção para os dias atuais era em torno de 1,5. Vamos ver aqui o próximo gráfico. Taxa de fertilidade na Europa. Podemos ver que a taxa de fertilidade na Europa é abaixo de 2 filhos por mulher. E se eu não me engano, a taxa ideal para qualquer país para que se mantenha, para que o país possa sobreviver por longas gerações é 2,2 filhos por mulher, alguma coisa assim. E podemos ver aqui que França, Suécia, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca estão todas abaixo dessa taxa. Então isso quer dizer o seguinte: estão fadados ao fim, certo? Por isso que a Europa tem feito tanto programa de imigração de árabes, africanos, gente do mundo inteiro, certo? Quiser ir pra lá, galera, só tirar o passaporte e estão aceitando gente para procriar. Vamos para o próximo slide. Aqui diz onde as mulheres têm menos filhos e taxa de fecundidade dos países com as menores, com as 10 menores, países com as 10 menores taxa de fecundidade, certo? Em 2017. Olha só, gente. Chipre, Taiwan, Coreia do Sul, Andorra, Porto Rico estão com números extremamente baixos. Japão, que a gente fala muito do Japão, que tem os homens herbívoros lá, ó, 1,3. E quanto mais baixa a taxa de fecundidade, de natalidade, fertilidade, mais rápido essas sociedades, esses países virão ao colapso. É o que estudos indicam, não sou eu que estou falando não. Aqui o próximo slide. Aqui mostra esse gráfico que a gente estudava na escola, desde a época de criança. A gente via esse gráficozinho, né? Que tem formato de um coração de cabeça para baixo ou um peão, entenda como quiser. Esse gráfico mostra a forma saudável de uma sociedade, que significa bem menos idosos e pessoas na faixa de 40 anos em diante e mais pessoas entre 15 a
40 anos, digamos assim, que é a idade produtiva de força de trabalho, e a, a parte de baixo, que é de crianças, né, recém-nascidas e tal, também tem que estar bem maior o nascimento de crianças do que o percentual de crianças que nascem do que o percentual de idosos. Esse é o gráfico saudável. Quando o gráfico perde o formato de coração, qualquer que seja o formato, ele já mostra que a sociedade está em declínio. Vamos para o próximo slide. Bem, aqui mostra os dados do Brasil. O Brasil, gente, vinha crescendo de forma, como é que eu posso dizer? Uma taxa de crescimento linear, digamos assim, até mais ou menos a década de 40, 50, e depois o crescimento passou a ser exponencial. E tivemos um boom demográfico, que chegamos a 200 milhões agora depois do século XX. E isso foi bom para o Brasil. De certa forma, esse crescimento garantiu a força de trabalho, a perpetuação da força de trabalho e não coloca o futuro que eu falo de 50, 100 anos à frente do país, né? Não coloca o futuro médio e longo prazo em risco, né? Esse é essa linha de cima que eu estou falando, mas olha só o interessante. O Brasil cresce, mas desacelera. Olha só que interessante. Por que os caras da machosfera falam tanto dessa década de 40, 50, 60, onde o comportamento da sociedade era diferente e a liberdade que se dava a elas não era tanta igual se dá agora? Olha o que aconteceu exatamente nessas décadas. A guinada da curva, que era crescente, né? A taxa de fecundidade, fertilidade, em torno de 2,4, próximo, né? Filhos por mulher. E agora nós estamos na marca de 1,02 filhos por mulher no Brasil. Estamos com índices de fertilidade na Europa. Então, temos que ligar o alerta. O que acontece? Muitos têm falado sobre essa questão demográfica, né? Populacional, excesso de pessoas no mundo e tal, mas o capitalismo ele só funciona com crescimento populacional. Quando para de haver crescimento populacional, o capitalismo entra em colapso. O socialismo, não quero nem falar muito, mas já sabemos que não dá certo. Então, antes de pensarmos em parar de crescer populacionalmente, temos que ter um sistema econômico compatível. O crescimento muito acelerado, como vamos ver no gráfico seguinte, que mostra um gráfico de uma curva exponencial, é um crescimento exponencial, ele não é saudável a longo prazo, né? Porque o crescimento populacional tem que acompanhar o crescimento econômico, senão ocorre excesso de desemprego, violência, e é o que tem acontecido nos países de terceiro mundo, inclusive no Brasil, como mostrei no gráfico anterior. Mas o ideal é o que
o tipo de crescimento linear, não o exponencial, qual estamos vendo, mas o linear que vamos ver no próximo slide. Então, aí, ó. Esse é seria a taxa de crescimento ideal, linear, pois permite que a sociedade se perdure por séculos e séculos e não esgotamos os recursos naturais como os amantes da natureza do aquele pensamento de malthusiano de querer diminuir a população na marra, certo? Esse pensamento é complicado, controverso. Conspiracionista, essa é a palavra que eu queria lembrar. Mas não vamos falar disso agora não. O que acontece é o que, por exemplo, vamos ver o próximo slide. Então, o que está acontecendo, na verdade, é esse gráfico de parábola, que é o problema que eu quero que vocês entendam que está acontecendo ou está para acontecer. O gráfico de parábola é uma função quadrática. Não quero falar em termos matemáticos aqui, mas é bom para dar uma elucidada. O primeiro gráfico que eu mostrei é uma função exponencial. Não é bom a população crescer de forma exponencial. É bom a população crescer segundo o próximo gráfico que eu mostrei, forma linear. Mas a população está em forma quadrática, uma função quadrática. O que significa isso? Ela teve um início na linha horizontal, que é zero, e terá um fim na linha horizontal de novo, que é zero também. Essa linha horizontal, que é o cartesiano, e a linha vertical, certo? E o que está acontecendo é, aliás, o que está para acontecer é o triste fim da sociedade moderna. Não tem mais jeito, beleza? Não adianta querer falar o contrário. O que tem que ser mudado para que isso não ocorra? Bem, o pico do gráfico mostra que na década de 40, de 50 estávamos indo bem. De 40 e 50 para cá, tudo começou a desandar. O que aconteceu nesses últimos 60, 70 anos? Sabemos muito bem, né? Feminismo. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Esse próximo slide faz as projeções da população brasileira, segundo a ONU, beleza? E aqui diz o seguinte, que o nosso pico de crescimento de população é até mais ou menos 2040, 45, certo? De lá em diante, daí em diante, a população só vai cair. Ou seja, como mostrei no gráfico anterior, vai chegar ao zero. Desculpa. Mais cedo ou mais tarde. Infelizmente. E isso é a tendência mundial. Exceto poucos países da África subsaariana e aqueles países superpopulosos asiáticos. Inclusive a China, cara, tá sofrendo isso também. A população tá caindo, decaindo. E apesar da população dele ser enorme, eles estão com problemas já. E inclusive tem um vídeo muito bom que fala sobre isso no canal Visão Libertária. Recomendo a todos que dêem uma conferida lá. Vamos para o próximo slide, que mostra mais uma visão do que eu estou falando, que nós estamos numa parábola descendente, uma função quadrática descendente que vai chegar a zero não se sabe quando. Vamos para o próximo slide.
que é um resumo do que eu quero dizer. O nosso pico, que é esse pontinho, está para 2040 mais ou menos, e daí em diante a população para de crescer, ou seja, vai haver falta de mão de obra para prover os recursos necessários para a manutenção da sociedade. Para o próximo slide, a taxa de a transição de natalidade do Brasil comparado com a do mundo mostra o seguinte: antigamente no Brasil havia um alto nível de natalidade em relação à média mundial, e agora nós estamos abaixo da média mundial. E essa transição ocorreu exatamente mais ou menos nessa década crítica, nessas 3 décadas críticas, né? 40, 50, 60, 1940, 1950, 1960. Que eu volto a repetir, o que aconteceu nesse período? Não preciso repetir, você já sabe. Galera, canal Ronk Pio Brasil não é só falar sobre coisas gerais, não. Falou sobre dados, estatística, IBGE, gráficos. Aqui é ciência, não é só um rostinho bonito não, para elas ficarem desejando não. É bom descontrair. E mas esse próximo gráfico reforça o que eu tenho falado. Dados do IBGE, taxa de crescimento populacional no Brasil vem em queda livre, certo? As mulheres estão tendo menos do que o necessário. A taxa de natalidade no Brasil, que é 2,2, está a níveis de países de primeiro mundo. E no próximo gráfico vocês vão entender o cerne do que eu estou querendo dizer. Taxa de crescimento da população brasileira de 1940 a 2040. Ela vem caindo exatamente desse período, década de 1950 a 60, foi o pico, né? E daí em diante é só queda. Atualmente nós estamos aliás, o gráfico ele mostra os dados até a década 2000 a 2010, e a taxa está pouco acima de 1 filho por mulher. E esses pontinhos aí mostram que chegaremos, de acordo com as projeções, chegaremos a 0 filho por mulher. Gente, as mulheres não querem mais ter filho não, gente. Década de 40, 30, 40, 30, 35, 40. Gente, taxa negativa de crescimento da população brasileira. E o que eu tenho a dizer, antes de dizer que é Ronk Pio na veia, é o seguinte: comprem bastante pipoca, guaraná ou cerveja, do que preferirem. Sente numa poltrona bem confortável e assistam o Apocalipse, o fim do mundo. Não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Beleza? Espero que tenha sido de utilidade pública esse vídeo. E tamo junto, misturado. Continue se inscrevendo, dê essa moral e arranque pio na veia. Valeu!